não há outro Deus para nós, senão o Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela revelação do teu grande amor, enviando o teu Filho amado a este mundo para nos salvar e nos libertar das trevas do pecado. Amém. E agradecemos, ó Deus, pela vida do teu Filho. E aqui, ó Deus, como igreja, nós queremos te render muitas graças, que podemos testemunhar como profeta que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Reveste o teu servo, pastor Paulo, o poder do Espírito Santo. Amém. Para que ele possa trazer uma mensagem que venha tocar nos corações daqueles amigos e irmãos que estão ao alcance da nossa voz através da internet. Fica com cada um de nós, ó Deus. É a nossa súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no mês de missões. Temos um tema. Qual é o tema? Jesus Cristo salva. A igreja repete: só Jesus Cristo salva. E a divisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora nós vamos entrar naquele período de oração que nós sempre separamos para colocar diante de Deus as necessidades da igreja. Quando eu falo igreja, não me refiro só a essa igreja aqui, mas a todas as igrejas, para que o povo de Deus seja sustentado nessa época difícil de muitos tempos. Vamos pedir pela nossa sociedade em geral, pelas autoridades constituídas, pelas eleições, pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão doentes, pelo trabalho ali do lado da vovó, e agora nós temos um próximo trabalho no primeiro sábado lá Santa Cristina. Então vamos orar nesse sentido, para que Deus abençoe aquelas vidas que ali estão. Nós devemos sustentá-las sempre nas nossas orações. Deus tem atuado com grande poder nesses lugares. A nossa igreja já está atuando ali há mais de 5 anos, nesse trabalho com idosos, e muitos que já partiram para o céu porque aceitaram a Cristo. E outros estão lá, mas eles ficam felizes. E pela manhã eu disse isso, pastor Cristo não estava aqui, mas eu disse que quando a igreja serviu lanche, que eles gostam muito, o lanche, cachorro quente para eles é o principal. Mas servimos bolo, cachorro quente, e alguns disseram assim: mas o melhor alimento que nós recebemos foi a palavra de Deus. Então, ontem até tivemos a notícia de uma das irmãs que partiu essa semana, aliás 2, e a vida continua, né? Uns vão, outros ficam, e a obra de Deus continua sendo realizada, e a função da igreja é proclamar o Evangelho. Então oremos por essa missão também, que é a missão de toda a igreja, pregar o Evangelho no mundo. 3 irmãos, na outra dia orem, façam orações breves sobre esses assuntos que foram apresentados aqui neste momento. De irmã Lina, irmão Gilberto e irmão Lucas, para orar por esses 3. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer, Pai. Nós te glorificamos nessa noite, Pai, agradecendo a Ti, Pai, pelas bênçãos, por tudo, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é sempre muito bom, Pai. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, que estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor, rendemos louvor a Ti, graça, glória a Ti, Senhor, pela Tua benevolência, Senhor, pelo
teu nome, Pai. Continue, Senhor, sustentando aquele lugar, Pai. Continue, Senhor, sustentando ali os cuidadores, Pai. Ó Deus, nós te pedimos pelo o Senhor Paulo, Pai, que é o diretor, o dono ali daquele lugar, Senhor. Uma irmã lá pediu que orássemos por ele, Senhor. Por isso nós te colocamos mais uma vez, Pai, a vida do Dr. Paulo nas tuas santas mãos, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração dele, cuidar, Senhor, para que ele venha também a se render a ti, Senhor. Ó Deus, também te pedimos pela Cida, Senhor, que tem cuidado ali daqueles idosos, com todo amor e carinho, Senhor. E as nossas irmãzinhas em Cristo ali, Senhor. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Pai, sabendo, Pai, que o Senhor é o provedor de todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estar na tua casa, Pai, diante de ti, Senhor, podendo te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor. Continue conosco, abençoando a tua igreja aqui no Lago do Machado, Pai. Aquelas pessoas que transitam aqui, Senhor, que elas possam, Pai, ser tocadas pelo teu Espírito Santo, ó Deus, e entrar, Senhor, na tua casa, Pai, para estar, Senhor, ouvindo a tua voz nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Poderoso Deus e Pai, nesse momento queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, obras e missões na face da terra. Diante de ti estamos nós aqui, a primeira igreja batista no Lago Machado, Deus, pouco foco aqui nosso, apesar de ter um número pequeno de pessoas, mais focado em almas, Pai, vidas, que é preciosa aos teus olhos. O Senhor venha usar cada um aqui, cada membro aqui dessa igreja. Amém. Usa com teu grande poder, abençoando para que fortalecendo nossas mãos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, sair do Senhor, pregar a tua palavra a todos, ó Pai, principalmente aqueles que estão necessitados, como ali, ó Deus, no Lar Santa Cristina, Senhor, que muitos não podem mais ir numa igreja, não podem mais sair dos seus lugares, muitos ouvem ali, Senhor, já um pouco debilitados, mas ouvem a tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor possa visitar cada um ali, inclusive aquele rapaz que se entregou a ti, Pai. Tira todo o distúrbio do mente dele, tira toda, Deus, toda a confusão, para que ele possa entender perfeitamente o caminho do Senhor. Abençoa as tuas igrejas na face da terra nesse momento, que está engajado em missões, Senhor, e o Senhor com certeza tem mantido o teu povo de pé, aquele povo que o Senhor escolheu, que é fiel a ti na entrega da tua palavra, para que vidas se acheguem aos teus pés. Visita a obra missionária, Senhor, na face da terra, Senhor. Visita, nos ajuda aqui nessa caminhada. Abençoa, Senhor, também aqui a tua casa, começando pelo Ministério do Pastor Paulo, Senhor, Ministério da área da música, do corpo diaconal, ó Deus, também o departamento de jovens, o departamento infantil, meu Deus, o departamento de evangelismo também, Senhor. Visita, Senhor, cada área aqui da tua casa, fortalecendo a nossa vida. Visita também o departamento financeiro, Senhor, que o Senhor possa abençoar, possamos honrar os compromissos, possamos, ó Deus, nos sustentar aqui para viver a tua obra, Senhor Deus amado, feita aqui nesse local, Pai. Visita esse bairro do Lago Machado, visita essas pessoas, libera a mula para lá, que elas possam parar para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai querido, nesse momento, queremos colocar mais ainda essa semana que está iniciando nas tuas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer, ó Deus, mas o Senhor é conhecedor de cada um de nós, de nossa família, de nossas afazeres. O Senhor visite, Senhor, a cada passo nosso no início dessa semana, até o final dela. E se o Senhor, se quiser, estaremos aqui para glorificarmos o teu nome do Senhor. Pai amado, nesse momento, eu venho colocar diante de ti também, Senhor, essa eleição que vai estar próxima, Pai, aí no nosso país, Senhor. Nós não estamos preocupados com quem vai entrar lá, porque ele não tem poder como o Senhor. Nós vamos orar por essas pessoas, Senhor, porque elas, ó Deus, necessitam
guiada por Ti, porque é ministro pelos outros, Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos cada eleitor, dá discernimento, sabedoria, para que, ó Deus, o Brasil vai quieto, Senhor, que vai na direção, e possamos pregar a Tua palavra também, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos dá sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. E o irmão Lucas coloca em relação ao pastor Luiz e a família dele. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, vem aqui da igreja para fazer nosso feliz agradecimento. Peço, Senhor, abençoe o bairro Catete, a nossa igreja. O Senhor, toque os corações das pessoas que moram aqui, que não conhecem a Cristo, que vêm até aqui, possa ser apresentado aí por nós. Senhor, abençoe cada um de nós, que cada um de nós possa ler a sua palavra, ter entendimento dos seus espaços, que a sua vontade seja feita em nós. Peço, Senhor, abençoe o pastor Paulo, a todos que estão no meu jovens, Senhor, abençoe o guarda do Senhor Kids, que sempre está conosco, que continue dando saúde, proteção a esse seu servo. Que as pessoas da família dele o ajudem a continuar essa caminhada e também sejam abençoadas pelo Senhor. Amém. Senhor, não esqueça de nenhum de nós que nos guarde hoje e sempre. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu vi um número especial para uma Margarida.
Perdido estava na escuridão, mas Cristo me salvou. E a minha salvação, a quem temerei? Cantar o hino 446 binário. Enquanto estaremos dedicando os dízimos e ofertas ao Senhor. Eita, Jesus. Teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando aos nossos corações. Amém.
vez mais vida, Senhor, aos pés de Jesus, Senhor, através desta igreja. Te louvando, Senhor, pelos dízimos e ofertas, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, fazer com que a tua obra avance cada vez mais, Senhor, até o dia da sua vinda aqui vai nos buscar. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adriana agora. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me impediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e
Filho, nada irá me impedir de te amar. Amém. Hoje pela manhã, a igreja foi convocada a começar uma semana de intensa oração e jejum pela vida individual de cada um. Então, cada um vai se esforçar para orar por si próprio. E o norte que foi dado com a seguinte receita. Primeiro, 10 itens. Primeiro, amarre sua própria língua. Segundo, amarre os seus olhos. Terceiro, amarre o seu gênio. Quarto, amarre o pecado. Quinto, amarre a sua mente. Sexto, amarre sua preguiça. Sétimo, amarre a sua vaidade. Oitavo, amarre o seu eu. Nono, amarre a sua carne. E 10, amarre o diabo. São esses 10 itens que serão perseguidos pela igreja para que possamos ter uma vida saudável e enfrentar todas as dificuldades que as igrejas do Senhor estão enfrentando na época atual. Espero que os irmãos sejam fiéis a esse propósito, que nós encontremos melhores, ou seja, cada um melhorando, como aquele bolinho que diz, sempre melhorando no Senhor. Quando eu era bem jovem no Evangelho, esse corinho era muito cantado nas igrejas. A irmã Elza deve se lembrar disso. Infelizmente essa época passou, né, pastor Luiz? Agora se canta pouco aqueles corinhos inspirativos, mas é uma bênção para as nossas vidas. Bem, irmãos, sem mais delongas, vamos ler o texto que vai embasar a mensagem de hoje, desta noite. Está em Lucas capítulo 14, do verso 15 em diante. Lucas 14, de 15 a 24. Não vou ler todo o texto, para não cansar os irmãos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado de comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, e já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo? Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. Voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Que Deus abençoe essa palavra que nós acabamos de ler em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, ocupa, Senhor, o lugar aqui neste culto e usa o teu servo para que o teu nome seja glorificado e que vidas sejam edificadas e salvas através da mensagem a ser proclamada. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço por elas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esse texto nos fala sobre uma grande festa espiritual. Mas muitas pessoas, quando são convidadas a ir a essa festa, sempre encontram dificuldades, ou seja,
sempre há uma escusa, sempre há uma desculpa. Mas é do conhecimento geral aquele ditado que a desculpa do aleijado são as muletas. Normalmente os deficientes físicos, quando dependentes de muletas, eles utilizam no máximo 2 muletas, uma em cada braço. Mas, apesar da limitação dos movimentos físicos impostos pela doença, quem os possui não deve se desesperar, pois o avanço científico no campo da medicina tem possibilitado muitas curas inimagináveis. Mas ainda que não seja o plano de Deus curar quem tem essa doença, há a certeza de que no céu não há enfermidades. Portanto, lá não há cadeira de rodas, nem muletas. Deus nos dá ali um corpo perfeito para viver uma vida perfeita, com corpos perfeitos e sarados. Existe uma doença infinitamente pior que a doença do corpo. É a doença da alma. A alma doente é aquela que vive em comunhão com o pecado e se alegra em sua companhia. Essa doença pode existir num corpo físico ou são um corpo debilitado ou um corpo cuja saúde lhe permite exercer todas as atividades normais da vida. Com um agravante, porém, quem morre com a alma enferma vai para o inferno e nunca mais sai de lá. Então, uma pessoa, mesmo tendo um corpo saudável, sarado, como diz, se ela estiver com a alma enferma, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que vai para o inferno e não sai mais. Em contrapartida, quem morre com um corpo enfermo, mas com a alma sarada, vai para o céu e lá permanece eternamente na presença de Deus. Um cadeirante, após o apelo do pastor, levantou o braço dizendo que queria entregar a sua vida a Jesus. Um crente legalista, daqueles que olham muito a aparência exterior, após o culto perguntou ao pastor: pode um homem pela metade fisicamente servir ao Senhor? O pastor deu-lhe a seguinte resposta: Deus usa muito mais um homem pela metade que está por inteiro nas mãos do Senhor do que o inteiro fisicamente que está nas mãos de Deus pela metade. E hoje nós temos visto muitos crentes que estão pela metade, que não estão se doando a Deus como deveria fazer. E Deus sempre nos deu tudo por inteiro. Deu o seu próprio Filho por inteiro para morrer por nós na cruz do Calvário. Quando você está cheio do Espírito, está por inteiro nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, assim se expressa: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando Jesus encontrou o paralítico de Cafarnaum, curou em primeiro lugar a sua alma, que estava paralisada pelo pecado, e não seu corpo. Ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Em seguida desafiou os escribas que o criticavam, interrogando-os: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos capítulo 2, versos 5 a 11. O nosso Deus, Ele tem vários nomes, e um dos nomes ou atributos que Deus possui é Jeová Rafá, que significa o Senhor é quem sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O profeta Oséias, no capítulo 6,
6, versículo 1, faz a seguinte convocação ao povo: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele é bom. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E o profeta messiânico, falando a respeito do ministério de Jesus, o profeta messiânico é o profeta Isaías, para quem não sabe, ele diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. O evangelista Lucas narra que Jesus entrou numa sinagoga na cidade de Nazaré e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. A Bíblia diz que João Batista, estando no cárcere, ouvia acerca dos feitos de Jesus e enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo lhes disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versos de 1 a 5. Jesus, sendo Deus que sara, Jeová Rafá, tanto pode curar o corpo como a alma. Mas ele deixa bem claro que é melhor ir para o céu sem o funcionamento de algum de seus membros físicos, como ir com o corpo perfeito inteiro para o inferno. O evangelista Mateus registra o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então nós vemos nestes textos apresentados que o importante para nós, a prioridade para nós, é a saúde da nossa alma. Infelizmente, as pessoas se preocupam mais com a saúde do corpo, embora nós devamos cuidá-lo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Mas a prioridade é, sem dúvida, para a alma que vai continuar viva para sempre, porque ela é imortal. As pessoas valorizam tanto a vida material que são capazes de vender a alma para ter uma condição financeira que lhe permita ter um corpo admirável. Mas Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, verso 28. Uma mulher foi interpelada por um bandido e de arma em punho anunciou o assalto. A bolsa ou a vida? A mulher desesperada respondeu: a minha vida já não está valendo mais nada. Se quiser pode tirá-la, mas por favor não me tire a bolsa. Irmãos, muita gente valoriza mais os bens materiais que possui do que a alma, cujas riquezas o mundo não pode adquirir. Muita gente perde a vida por reagir a um assalto, mas a Bíblia diz: não resistais ao homem mau. Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu fico triste que até o
que age numa situação dessa de perigo. Temos que ter controle emocional, porque as coisas se vão, porque elas ficam aqui neste mundo. Mas a nossa vida, ela não pode, de maneira alguma, correr esse tipo de risco. Porque se nós assim o fizermos, nós estamos, de toda maneira, nós estamos desafiando o perigo e por conta disso nós estamos expondo nossa vida e expondo os nossos familiares, que às vezes normalmente dependem de nós. Mas é comum o crente dar exemplo de tudo. O nosso corpo só tem grande valor para Deus se ele for o templo do Espírito. Caso contrário, ele terá pouco valor por estar contaminado com o pecado. O Senhor, pelo seu Espírito, habita no corpo de um crente verdadeiro. O nosso corpo não é um simples invólucro orgânico de notável composição. É a morada de Deus. Paulo havia dito isto, que toda a igreja de Deus em Corinto era templo de Deus, como uma advertência à pessoa que o destruísse. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 a 17. Com o uso da mesma metáfora, lembra aos cristãos que o corpo dos salvos é também consagrado templo do Espírito Santo, que de Deus já havia recebido. Isso implica dizer que onde quer que estejamos, somos portadores do Espírito Santo, templo que apraz a Deus habitar. Onde quer que o crente esteja, ali há um templo do Espírito Santo de Deus. Em função disso, toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus, tal como ter relações sexuais fora do casamento, se prostituir, contaminar o corpo com bebida, fumo ou substâncias tóxicas, exibir o corpo de maneira indecorosa e imoral, em frequentar lugares de baixa reputação moral, ver e ouvir filmes pornográficos, tentar invocar um espírito maligno para possuir seu corpo, sabendo que ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Todas estas coisas, elas são abomináveis aos olhos de Deus, porque o nosso corpo, ele deve ser puro, não deve ser um corpo contaminado com as impurezas e com o pecado. Enfim, o nosso corpo não nos pertence, ele pertence a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, faz a seguinte advertência: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é interessante que as pessoas sempre procuram fugir de alguns aconselhamentos, de algumas advertências, e muitas até dizem: o corpo é meu, ninguém tem nada com isso. Mas nós não somos donos dos nossos próprios corpos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não escolhemos os nossos pais para nascer, o país de origem. Não sabemos se vamos ficar doentes amanhã ou não. Não sabemos quando vamos morrer. Então nós não somos donos de nada. O nosso corpo pertence a Deus. Só que Deus, ele nos empresta para nós o glorificarmos aqui na terra através dele. E quem obedece à palavra de Deus vai prezar por ter um corpo saudável, um corpo com saúde, que possibilite verdadeiramente o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Eu disse no início da mensagem que muita gente usa a expressão popular
parábola, a desculpa do aleijado são as muletas. Sim, para justificar possíveis falhas ou ausências em situações inexcusáveis. A pessoa às vezes não tem desculpa, aí arranja uma muleta para poder se desculpar daquela falta. Na parábola da grande ceia, descrita por Lucas, o texto que nós lemos no início da mensagem, apresenta-se o primeiro convidado usando a muleta da ocupação nos negócios. Comprei um campo, importa aí ver Lucas capítulo 14, verso 18. Quantos aleijados espirituais estão usando esse tipo de muleta? Hoje eu não posso ir porque eu estou ocupado, tenho que visitar um parente, tenho que fazer um negócio, não dá para comparecer ao trabalho da igreja. O segundo convidado tinha que cuidar de animais. Não eram ovelhas do Senhor, eram bois de sua propriedade. Que pena priorizar o reino da terra, como muitos estão fazendo. E o terceiro não pôde, porque tinha que comparecer, ou seja, estava realizando bodas, casou-se. Então o casamento dele com sua noiva é mais importante do que o casamento dele com Cristo e com a igreja. 3 muletas usadas como desculpas para tentar justificar uma falta com Deus. Seria isso possível? Tentar se desculpar diante de Deus? A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa enganar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Li em uma revista periódica cristã a seguinte ilustração. Imagine que você tenha comprado um quebra-cabeças. Maravilhoso. Possui 4.000 peças. Assim que você chega em casa, logo arruma um local bem amplo e começa a montá-lo. Chama alguns amigos para ajudar. Cada dia que passa, quebra-cabeça vai tomando forma. Você começa a sonhar com ele todo montado, com aquela moldura especial. Já existe até um local reservado no seu quarto para pendurá-lo. Trabalho desgastante, porém o desafio será superado. No final, muito gratificante ver aquela obra de arte completa. As peças vão terminando. Por fim, a grande decepção. Vieram apenas 3.997 peças das 4.000. Faltaram 3 peças. O quebra-cabeça. Você percebeu o quanto apenas 3 peças fazem falta no conjunto? Todos nós fazemos parte do grande quebra-cabeça. Somos as peças que Deus está usando. Cada peça é importante e necessária. E é um fato fundamental. Não existem peças clonadas. Não tem como substituir aquelas 3 que faltam. Cada uma é única. Você faz falta. Na carta endereçada aos Hebreus, percebe-se que era frequente a falta de alguns irmãos da igreja, que levou o escritor sacro a fazer a seguinte observação: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25. Quantos crentes faltam à igreja porque está frio, porque está chovendo, porque está um calor espaldante, ou porque no feriado vai viajar? Quais seriam as muletas apresentadas para justificar suas faltas e o seu não envolvimento na obra de Deus? Preste atenção, irmãos. O principal motivo que leva o crente a faltar muito à igreja é o seu não envolvimento com a obra. Porque você tem uma vida descompromissada com Cristo, com a obra de Deus. A parte que Deus
confiou a você não será feita por outro. É possível que alguém olhe o tamanho da obra e pense: quem sou eu para fazer um trabalho tão grande assim? Aí esse alguém começa a fazer uma lista de tudo que não sabe fazer, como se Deus não conhecesse as suas limitações e imperfeições. Não sei tocar, muito menos cantar. Morro de vergonha de falar em público, por isso não posso pregar, muito menos evangelizar. Não tenho muito tempo, por isso não posso assumir nada na igreja, nem ir aos trabalhos de evangelismo. Não posso vir à escola bíblica dominical, pois não consigo acordar cedo. Não se engane, todos nós fomos dotados por Deus de capacidades e habilidades para realizar a sua obra, as suas atividades. Por isso podemos ser bênção na igreja ou maldição. Quantos têm perdido oportunidades incríveis de fazer parte na obra de Deus, fazer parte do quebra-cabeça, e acabam sendo como aquelas peças que faltaram neste jogo. Deus quer usar cada um de nós. Ele não usa anjos, ele usa pessoas. E vamos sugerir algumas razões por que Deus realmente quer nos usar. Algumas razões porque rompemos nossos compromissos com a igreja, serviço do Senhor. Deus quer usar, mas nós não queremos ser usados. E aqueles que não querem ser usados, diz exatamente isso. Primeiro, não era exatamente o que eu pensava que fosse. Só que o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Deus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho de Emaús, disse um: Senhor, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. De Emaús foi uma situação em que as pessoas não estavam sabendo, né, a realidade do grande acontecimento lá em Jerusalém, da ressurreição de Jesus. Falavam sobre se eles estivessem mortos. E esses outros queriam seguir a Jesus sem pagar o preço. Ou seja, seguir uma vida mansa, como alguns dizem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Isso é mentira. Com Cristo no barco, as tempestades, elas são intensas. Mas aquele homem disse que queria seguir a Jesus. Jesus nunca prometeu um caminho fácil para ninguém na sua obra, mas sim um caminho cujo ponto final levaria ao esquecimento das dificuldades da caminhada. Ou seja, no mundo tereis aflições. Então eu vou viver uma vida de tormentos aqui na terra, mas quando chegar no céu eu não vou mais me lembrar de nada, porque lá vai ser paz, felicidade completa. A segunda razão que alguns apresentam como boleta ou como desculpa: não tenho vocação para o sofrimento. Ora, se não tem vocação para o sofrimento, não anda, porque a Bíblia diz que o amor é sofredor. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar. Então, se eu não tenho vocação para o sofrimento, eu não posso amar. Desobedeço o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso querer uma vida sem sofrimento, se o mestre que eu sigo teve uma vida de sofrimento total, perseguido diariamente por aqueles que se diziam religiosos, e acabou entregando o seu próprio corpo para ser crucificado. Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma moça no navio missionário foi incumbida de lavar
lavar toda a louça do navio. Um dia ela chegou em seu quarto e murmurou para o Senhor: olhe para as minhas mãos, Senhor. Ela imediatamente ouviu do Senhor: olhe você para as minhas mãos, que foram perfuradas pelos seus pecados. Ela nunca mais reclamou do trabalho e se tornou uma influente líder naquela missão. Qual a muleta que você vai usar para justificar a sua falta de comprometimento com a obra de Deus? Terceira razão para mim servir a Cristo não é o que muitos dizem. Tem muito crente que não falta um trabalho na igreja. No entanto, é um escândalo para o Evangelho. Essa muleta é muito usada. Ah, ser crente igual aquele ali, então eu prefiro ficar em casa e seguir a minha vida. Além do mais, Deus não exige que ninguém sofra por Ele. Ele é amor e só quer o nosso bem-estar e o da nossa família. Deus não quer o nosso mal. Nós é que provocamos o mal. O mal é consequência do pecado que está no mundo. E nós continuamos alimentando esse pecado com as nossas atitudes desrespeitáveis à palavra de Deus. Pois bem, vejam o que Jesus fala em Lucas capítulo 14, verso 25 a 27. Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não existe crente sem cruz. Pelo menos aquele que pretende entrar no céu, ele vai entrar sem não carregar uma cruz aqui na terra. Servir um Messias sofredor é diferente de servir um homem derrotado. Alguns acham que uma grande fé irá livrá-los de qualquer dor no serviço de Cristo. Não é pelo fato de ser crente, seremos poupados das aflições. Quantos crentes que doam sua vida a serviço do Senhor são fiéis, dedicados e passam uma vida de sofrimento, marcada por doenças? Quantos eu conheço que já passaram por isso? E quando vê a vida do crente, é um crente dedicado, fiel, um crente que nós podemos colocar como um modelo para ser seguido. A própria vida do apóstolo Paulo diante de nós se espelha uma vida de dedicação, de respeito, de pureza, de entrega total. Mas quem lê a vida do apóstolo Paulo, e ele mesmo dá testemunho dela, percebe que o apóstolo Paulo teve uma vida de intenso sofrimento. Mas ele mesmo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. Ele disse que era uma leve e momentânea tribulação. Uma pessoa que foi presa várias vezes injustamente, foi chicoteada várias vezes, teve inaugurado um período de vida, perseguido por seus amigos de fé. Quantos perseguiram, querendo tirar a vida? E ele disse que era uma leve e momentânea tribulação. Portanto, irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por mais que soframos aqui na terra, nós estamos sofrendo no corpo e na alma aqui, nós vamos chegar no céu e todo esse sofrimento vai ser curado. Essa é a nossa grande esperança, é a nossa grande certeza. A grande fé não irá livrar ninguém de qualquer dor ou sofrimento ao realizar a obra de Cristo. Dê uma olhada em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Responda: você diria que faltou fé àqueles homens? Mas não é justamente por causa da fé que eles entraram para a galeria, homens dos quais o mundo não era digno. Vejam o desabafo de Paulo: porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos,
nos pôs, por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor a Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como um lixo deste mundo, como escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 9 a 13. Quem não tem vocação para sofrimento não tem pretensão de entrar no céu, porque ninguém entrará lá sem sofrer. Quarta razão para não envolvimento da obra que alguns dizem: eu tenho minhas próprias opiniões, não abro mão delas. Todos nós somos muito aferrados às nossas opiniões. Nós temos as nossas mentes prontas, nossas próprias ideias, mas precisa haver flexibilidade. Parece que não entendemos que outras pessoas possam ter ideias diferentes, opiniões diferentes, que podem ser tão boas ou até melhores do que as nossas. Há, porém, certas coisas que são inegociáveis, tais como doutrinas e valores bíblicos. Isso não dá para questionar dizendo que eu tenho as minhas ideias. Doutrinas e valores bíblicos são eternos. Nos dividimos muito mais pela força que pelo significado. Há quem diga: se a situação não mudar conforme o meu agrado, rompo o meu compromisso. Eu estou seguindo a Cristo e não a um ser humano. É isso que muitos dizem. Essas pessoas são capazes de romper facilmente seu compromisso com os homens e com Cristo. Em qualquer lugar que você for trabalhar, há regras que devem ser seguidas. Portanto, esse tipo de argumento é um engano. Se um crente não está comprometido com seus irmãos no Senhor, de um modo visível e prático, deve-se colocar em dúvida o seu compromisso com Deus. Quais seriam as razões pelas quais eu deveria me envolver com a igreja? Um repórter perguntou a um ex-treinador de futebol qual seria, a seu ver, a contribuição do futebol para a saúde das pessoas. O treinador respondeu: certamente defino o futebol como 22 homens no gramado que precisam desesperadamente de descanso, porque eles estão trabalhando, e 50 mil pessoas no estádio que precisam desesperadamente de exercício. Quantos nas igrejas estão trabalhando, precisam de descanso, e quantos são aqueles que estão ociosos, precisam de exercício? Você acha que isso se parece com a realidade das igrejas de hoje? Razões para meu envolvimento com a igreja. Primeira razão: quando o cristão diz eu vou à igreja, ele está dizendo que a igreja são as demais pessoas. Eu vou à igreja, então eu vou aonde estão as demais pessoas. Não. Na verdade, ele é a própria igreja. Eu sou a igreja. Como é que eu vou à igreja? Falar mal da igreja, eu sou a igreja. Vou falar mal de mim mesmo. Falar de si próprio. Faltar à igreja é faltar consigo mesmo. Compromisso assumido com o Senhor. Reflitam sobre isso. Em segundo lugar, a pessoa que diz que crê em Deus, mas não vai à igreja, é como quem diz que crê na educação, mas não vai à escola. A vida cristã sem igreja, ela não é completa. Saulo perseguia a igreja na época, o seu nome era Saulo, mas o Senhor Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 22, versículo 7. A ligação
relação entre o Senhor e a sua igreja é a mesma entre a cabeça e o corpo. Nós somos corpo. Jesus Cristo é a cabeça. Então não pode haver separação do crente da igreja. Ele tem que se filiar à igreja, trabalhar de acordo com a vocação que ele possui, com os dons espirituais que ele tem. Nós somos o edifício de Deus, de acordo com o que Paulo diz em Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Neste edifício não há pedra solta. Já viu pedra solta em edifício, em prédio? Existe. Terceiro lugar, cada pessoa possui dons que foram dados por Deus para usá-los na igreja. Quando dirigimos o nosso serviço para fora da igreja, trata-se de uma evangelização, levando o nome de Cristo aos que não o conhecem. Mas é a igreja atuando fora das quatro paredes. Quando o nosso trabalho se processa dentro da igreja, a edificação, seus dons precisam ser usados para o que for útil. Tem muita gente que usa dons espirituais para o inútil, ou para se apresentar aqui na frente, para se exibir como artista, para ser aplaudido. Mas o dom é para beneficiar a outros, não a nós mesmos. Para o que for útil, para o reino de Deus. Na causa de Deus, juntamente com os irmãos, nós precisamos apresentar os nossos dons para nos edificarmos uns aos outros. Quarto e último lugar, motivo pelo qual eu devo me envolver com a igreja na obra que Deus criou. Sou membro do corpo de Cristo, todos os membros são importantes e necessários. Os olhos são membros bonitos do corpo, mas você já imaginou 65 quilos de olhos azuis? Seria difícil, não é verdade? Conduzir esse grupo. Meu olho faz um bom serviço ao olhar uma laranja, mas se esta deve nutrir-me, o meu olho, ele deve se satisfazer com esse olhar para a laranja. Minha mão, ela, ao contemplar, a minha mão apanha os meus dedos, descascam a laranja, a minha boca tira um pedaço, meus dentes a mastigam, minha língua move, minha garganta a engole, meu estômago a digere. Cada parte envolvida tem a sua importância no corpo, no degustar, começando com a visão pelos olhos. Isso mostra o que é a coletividade da igreja. Nós não podemos nos isolar, nos afastar do corpo de Cristo. Todos nós completamos a obra de Deus. Igreja é um conjunto regido por Deus. Se faltar um pé, uma orelha, um nariz, o corpo humano, os demais órgãos ficarão sobrecarregados, porque terão que suprir esta terra. O corpo funcionará de forma precária, dependendo da importância do órgão, da gravidade da lesão, esse corpo nem funcionará mais. Você gostaria de ver isso acontecer com a sua igreja? Gostaria que acontecesse com você? Você é a igreja. Se a igreja morrer, você morre com ela. Um homem estava dormindo e ele tinha um sono pesado. Quando alguém bateu a porta do seu quarto assustado, o homem perguntou: quem é? Uma voz feminina lhe respondeu: é sua mãe, meu filho. Você não vai hoje à igreja? Já passou da hora de se arrumar. Mãe, não sei, a cama está tão boa e hoje eu estou um pouco desanimado. Levanta, se anima, você não pode faltar à igreja. Não posso faltar à igreja? Por quê? Primeiro, porque você é cristão, tem um compromisso com Deus. Segundo, porque você é o pastor da igreja e o rebanho precisa de um pastor presente. Reflitam sobre isso. Que Deus assim
passar a cânticos espirituais. Então participem agora, louvando a Deus através dos cânticos. O Senhor disse que nós precisamos, o Senhor não, pastor, disse que nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, Senhor. E lá no céu nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver todo o resultado do nosso trabalho. Então, mediante as lutas, mediante as dores, nós sigamos em frente, que o Senhor tem grandes vitórias para cada um de nós. Eu
agradecer por cada um de nós. E vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração igual ao dele.